absolutamente excelente, né? Então nós temos assim, esses dados são do Ministério Público Federal que eu consegui através da obra e dos estudos da professora Geisa. Nós temos TACs cumpridos, me corrija por favor se tiver algum dado mais atualizado, mas nós temos aqui TACs cumpridos 41%, TACs em cumprimento 40%, 5% descumpridos e 14% em verificação de cumprimento. Então, essa matemática é favorável ao meio ambiente, comprovando pela segunda vez que esse é um meio, é um veículo bom, é um veículo viável para a tutela do meio ambiente. Mas, como eu disse aos senhores, por vezes ele é descumprido. E aí o que se fazer? Muito bem. Executar. Né? E aqui começa o primeiro desafio e a primeira diferença que eu preciso trazer para os senhores e peço a atenção. Quando nós estamos falando de questões particulares, nós temos um tipo de regra. E quando nós estamos falando do mundo dos direitos difusos e coletivos, nós temos um sistema e regras absolutamente diferentes. Se eu tenho um carro que custa 100 mil reais e quero vender para ela por 50 e ela quer comprar por 50, desrespeitam nós dois. Se meu carro vale 50 e eu quero vender a 100 e ela também aceita comprar, só desrespeitam nós dois. Agora, as questões de meio ambiente diz respeito a todos, à humanidade. É o bem ambiental que é conceituado, como eu digo lá para os meus alunos da FUC, um conceito simples e fácil que a gente não esquece, mas bem ambiental é aquele que pertence a todos, mas não indistintamente a ninguém. A quem pertence o ar que nós respiramos? Pois bem. E por essa diferença, essa dicotomia entre direitos privados, individuais e coletivos, difusos, meta-individuais, transindividuais, seja lá como queiram admitir o nome, há uma diferença entre a execução dessa obrigação não cumprida. Trazendo para o exemplo que eu trouxe do carro, que eu disse do carro, se ela não me paga, eu posso não executá-la. Agora, em TACs, em se tratando de direitos difusos coletivos, o legitimado, e olha só, não estou falando quem celebrou o TAC, estou dizendo o legitimado, aquele da ação civil pública, tem o dever de executar. Tem o dever de executar. Portanto, o TAC não é de quem celebra o próprio TAC. O TAC é da coletividade, que é, nesse aspecto, representado pelos legitimados da ação civil pública. Portanto, se aquele MP que firmou o TAC, por motivo seja lá qual for, não, verificando o inadimplemento, não o executa, qualquer um dos demais legitimados pode executar. Então essa é a primeira questão, que mostra mais uma vez a importância e a força e o poder do termo de ajustamento de campo. Muito bem. Então, estamos aqui na seara agora do descumprimento, da necessidade de execução. E que tipo de execução para fazer valer aquele termo, aquele compromisso assumido entre as partes? Muito simples. Basta observar o conteúdo, o objeto do TAC e transportá-lo para as regras do Código de Processo Civil. E aqui surge mais um problema. O primeiro foi, em relação à compatibilização dos direitos individuais e coletivos. E o segundo problema foi que, muito embora a legislação trouxe esse veículo maravilhoso de tutela e salvaguarda, não criou procedimento específico no caso do seu inadimplemento. De forma que, todas as vezes que o TAC for descumprido, se socorre do Código de Processo Civil. E aqui volta aquele velho problema. O processo civil, ele é um instituto, o Código, ele é um instituto privatista, privado. Basta ver a questão lá da representatividade do polo passivo e do polo ativo da demanda. Mas é uma lei antiga. Mas antiga eu não estou menosprezando. É que hoje nós temos uma realidade, na verdade essa realidade sempre existiu, mas nós temos uma visão sobre essa realidade diferenciada. Muito bem. Então, como nem o ECA, nem o CDC, nem a Lei da Ação Civil Pública, enfim, nenhum das leis que compõe esse nosso microsistema da tutela dos direitos difusos coletivos, do qual está o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor, enfim, todas essas leis que compõem esse microsistema, não teve um tratamento, não deu um tratamento para o descumprimento do TAC. Então nós vamos fazer o quê? De forma suplementar,
usar as regras do CPC, do Código de Processo Civil. E o que o CPC fala? O CPC fala o seguinte: descumpriu, nós temos o quê? Execução de obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa certa, quantia certa contra o devedor solvente e execução contra a fazenda pública. Então basta olhar o conteúdo do TAC descumprido e ver o que ele se obrigou naquele TAC: pagar, entregar, fazer ou não fazer. E a partir disso segue o rito do CPC. Tudo bem? Estamos compreendendo? Ótimo. Bom, de todos essas formas de execução, e até mesmo porque dentro dos TACs, o que se sobressai em todos eles é com obrigações de fazer. Também essa porcentagem que eu vou falar para os senhores, eu colhi do Ministério Público Estadual de São Paulo, dizendo o seguinte, que dos TACs realizados, 60% são de obrigações de fazer. Portanto, transportando para a execução, nós temos que a maioria das execuções são de execução de obrigação por fazer, que estão previstos no 632 a 641 do Código, né? Não só pelo número, mas pelo tipo de prestação, é absolutamente importante em função do meio ambiente que pretende e requer aquela recomposição, voltar ao status quo ante. Então, realmente, obrigações de fazer em cima de meio ambiente sempre é a mais benquista, a mais buscada. Muito bem. E pensando nisso também, dessa importância toda, e desse número que eu trouxe dos senhores em relação dos TACs cujo objeto é de obrigação de fazer, portanto, as execuções de obrigação de fazer, a legislação, o legislador também bastante inteligente, vem e traz uma alteração da lei, como a doutora Fernanda já falou, e traz a possibilidade do juiz para fazer com que aquela obrigação não cumprida venha a ser cumprida. É uma situação bastante difícil, porque é uma obrigação de fazer, que a pessoa já não fez de forma espontânea, é um fazer positivo, e como que você vai obrigar essa pessoa a fazer uma coisa que ela já devia ter feito e não fez, comprovadamente? E é um dos tópicos mais importantes em se tratando de meio ambiente, porque a gente tem que reparar o dano, fazer voltar ao estado quo ante. Então, pensando nisso, acredito eu, e alguns escrevem também sobre isso, vem uma alteração legislativa, e aqui eu estou defendendo o meu lado da questão ambiental, né? Vem e dar esse poder ao juiz de tomar atitudes para fazer valer, para assegurar a eficácia, o resultado prático daquela obrigação que deveria ter sido cumprida e não foi. O Código traz busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividades nocivas, requisição de força policial. Portanto, são todos poderes que o magistrado pode utilizar para fazer valer aquela obrigação não cumprida, né? E vou além disso, esse rol é meramente exemplificativo, né? Tem um trabalho publicado na Revista de Direito Público pelo professor Dinamarca, independente da posição adotada em relação ao Banco Central, mas lá ele fala o seguinte: o juiz tem um poder tão grande, e esse artigo, perdão, um dos senhores, que é o 84 do CDC, e esse artigo 84 do CDC dá um poder tão grande no magistrado, e o exemplo que ele usa é o seguinte: o juiz pode até mesmo mandar substituir o administrador público que deixou de fazer aquela obrigação que tinha se comprometido. Você tira o sujeito do cargo dele por causa que ele está descumprindo uma ordem judicial. Que Ovenda já defende isso, Luiz Flávio Yarchel diz isso, né? Esses autores dizem que, além da sentença mandamental, além do poder da força judicial, isso é um descumprimento de mandado judicial que requereria até prisão. Tudo isso para demonstrar o poder que a lei deu, o poder que a lei deu para o magistrado fazer e assegurar o resultado prático e efetivo daquela obrigação não cumprida. E aqui estou falando de meio ambiente, que é a minha área, é dos meus olhos. Muito bem. E aí surge também mais uma questão. Mas o magistrado pode fazer isso também quando se trata de uma execução de TAC? Alguns disseram que não. Mas alguns, bem poucos.
graças não saíram vitoriosos. O Acauí, no livro dele, fala o seguinte: isso não tem absolutamente nada a ver. Esse poder é do magistrado e o código não diz que isso deve ser feito em processo de conhecimento. Ele diz que esse poder é dado ao juiz quando se tem uma obrigação de fazer. Uma ação de obrigação de fazer. Não fala qual é o tipo. Mesmo porque, aí nós vamos devagar muito, mesmo porque nós vamos falar dos efeitos de uma sentença, enfim, não é esse o momento para discutirmos isso, mas é aquele famoso feixe de efeitos. Mas sigamos em frente. Então, está absolutamente pacificado, absolutamente tranquilo a questão de que o magistrado tem esse poder e ajuda, através da execução do TAC, desse instrumento maravilhoso, a chegar à consecução, ao objetivo, ao resultado prático final que se pretende em relação ao meio ambiente. E mais, pode até alterar aquela obrigação. Pode transformar numa obrigação o magistrado, transformar a obrigação de fazer e não fazer e vice-versa. Por exemplo, um poluidor que se obrigou a deixar de poluir, não o deixou, sofreu a execução, o magistrado vem e fala: agora você é obrigado a recompor e restaurar o dano. O que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma obrigação de não fazer em fazer. Portanto, esse é um instrumento que veio e revolucionou também os direitos difusos e coletivos, assim como a ação civil pública, assim como o TAC, agora esses poderes dados ao magistrado. Isso era um ponto que eu gostaria de ressaltar para os senhores. E o meu tempo está acabando, eu estou desesperado, porque eu tenho bastante coisa ainda para dizer. Enfim, mas eu vou tentar ser mais um pouquinho breve com as minhas anotações. Bom,